Meus amigos, parece que a indústria de games está chegando no ápice da sua crise. No vídeo de hoje nós vamos falar de um assunto que, infelizmente, pode pegar sim todo mundo, tanto Xbox quanto PlayStation, talvez não Nintendo por enquanto, mas quem sabe um dia também vai chegar a vez dos cogumelos. Fala aí galera, tudo beleza com vocês? Estamos aqui então em mais um vídeo para o canal e aproveitando, né, essa semana tá um pouco mais calma de notícias, de novidades, porém as notícias que estão, né, surgindo essa semana realmente não foram lá muito boas, né? A gente viu aí já desde o começo do ano, problemas aí de demissões em massa, né, no mundo corporativo de games. Nós vimos aí várias empresas, Sony, Microsoft, EA, que inclusive anunciou ontem, né, demissões em massa também. A indústria de games como um todo está sofrendo. E a razão disso, caras, é uma coisa muito óbvia, né, que inclusive eu quero mostrar aqui pra vocês hoje, que tem a ver com o aumento dos custos para que os jogos sejam fabricados. Foi assim, tipo, exponencial. Só que rolou ontem uma entrevista que foi concebida ali pelo Neil Druckmann, conhece ele? Pois é, o cara lá da Naughty Dog, responsável ali pelo The Last 2 e tal, falando que já não resta mais grandes jogos dentro dele para serem feitos. Ou seja, né, parece que é meio que, não sei, né, pode ser que não seja isso, mas ao mesmo tempo vai saber, né, vai que é, né, tipo, o cara meio que já querendo pavimentar o caminho pra começar a fazer jogos menores, né, ao invés de focar ali nos AAAs que a Naughty Dog costumeiramente foca. E depois o Cory Barlog lá no Twitter fez, né, um retweet falando que nele também já está a mesma coisa, né. Lógico que o contexto desses tweets, né, dessa entrevista, não foi sobre o custo dos games, né, atualmente no mercado, tá, vamos deixar isso muito claro. Porém, isso de certa forma fica meio que interligado, né? Porque você fazer um jogo grande, obviamente, demanda muita atenção, demanda um gerenciamento gigantesco e, acima de tudo, demanda muitos custos. E é sobre esse tópico que nós vamos falar aqui agora, tá? Galera, eu quero que vocês prestem atenção em alguns prints que eu vou mostrar aqui pra vocês. E o primeiro deles é esse aqui que vocês estão vendo, tá? Isso aqui, galera, são as palavras de ninguém menos que Shawn Layden, né? O antecessor do Jim Ryan dentro da divisão do PlayStation. E o Shawn Layden, ele foi conhecido, né? Ele era reconhecido por uma época em que o PlayStation tava ali não só se reerguendo, né? Ele tava começando a pavimentar um caminho de sucesso estrondoso. Tanto é que o Jim Ryan basicamente não fez nada demais na divisão do PlayStation. Ele só pegou ali o bonde andando e deu seguimento às coisas boas que já estavam sendo planejadas antes da chegada dele. Mas esse cara aqui, o Shawn Layden, ele tinha uma qualidade que realmente faltou muito no Jim Ryan, que era não ser falador de bosta. O Shawn Layden era um cara que tentava tomar o máximo de cuidado possível com as coisas que ele ia falar, né, com a maneira como ele ia explicar, né, tudo ali pro pessoal, pra comunidade. Então ele era muito incisivo, mas ao mesmo tempo cuidadoso. E aí ele falou o seguinte, prestem atenção. A cada geração de console, o custo dos jogos sobe 2 vezes. Jogos de PlayStation 4 custavam aí, né, de 100 a 150 milhões. E é lógico que os jogos de PlayStation 5, quando atingirem seu ritmo, serão superiores a 200 milhões. Será muito difícil por mais de um ano, um punhado de grandes players para competir nesse espaço. O que ele quis dizer aqui, né? Primeiramente, a gente vai pela parte da matemática, e isso que ele falou realmente se provou verdade, né? O jogo, ele precisa se vender. Quanto maior é o custo dele, maior, obviamente, tem de ser as vendas. Até aí, não é surpresa pra ninguém. Só que olha só que diferença. Na época do PlayStation 4, jogos como esses que a gente vê hoje em dia no PlayStation 5, lógico, equivalentes, custavam ali, né, de 50, 100 milhões, às vezes um pouco mais, como ele falou, uns 150 milhões aí talvez. E hoje em dia, o que aconteceu? Exatamente o que esse cara falou que ia acontecer. Por isso que eu trago pra vocês esse exemplo de uma franquia que a Sony criou na geração passada, que foi a minha franquia favorita, né, nova da geração passada, que é o Horizon Zero Dawn. Custou cerca de 50 milhões de dólares, entre 50 a 100 milhões de dólares, certo? Aí você para e pensa, né, caras? Pô, e uma continuação disso daí, né? De repente ficaria próximo os valores, né? Mas não, caras. O Horizon Forbidden West, que foi a continuação que saiu em 2022, 5 anos depois do primeiro título da franquia, custou ali 212 milhões de dólares. Então você imagina, né? O primeiro jogo custando 50, 100 milhões e o segundo custando de 200 pra cima. Ah, mas Lorde, o segundo jogo tem mais tecnologias, o segundo jogo é maior, o segundo jogo tem mais física e tal. Não, tudo bem, né? Estamos tirando aqui também esses fatores, é lógico que tem. Mas será que a adição das coisas que a Sony colocou no segundo jogo justificam? De acordo com o que a gente vê aqui na indústria, caras, existem comentários aí de muitas pessoas abordando esse tópico, né? Profissionais aí, diretores, estúdios. Inclusive, teve um cara que trabalha na Remedy,
se eu não me engano, não sei se é o CEO da Remedy ali, quem quer que seja, falando sobre essa crise na indústria, né? Dizendo que o que mais está lascando mesmo para fazer os jogos é o salário dos desenvolvedores, que óbvio, os caras têm que receber mesmo, né, pelo trabalho que eles fazem, mas que o salário, os custos para você desenvolver os jogos aumentaram demais, né? Desde a década de 90 para cá, eles aumentaram muito mais, enquanto que o público que consome esse tipo de entretenimento não acompanhou, né, o aumento do custo que esses jogos tiveram. Em outras palavras, meus amigos, a cultura do videogame, né, a cultura dos jogos, embora ela seja muito grande, supera a indústria de filmes, por exemplo, ela não conseguiu crescer, né, atingir mais consumidores como seria necessário para acompanhar os custos de produção dos jogos. E aí nós chegamos exatamente no que está acontecendo agora. Nós estamos vendo em diversas empresas do ramo de games. É lógico que cada uma pode ter a sua particularidade, os seus porquês disso acontecer, né? Por exemplo, a Microsoft demitiu, sei lá, quase 2.000 pessoas ali entre Activision, estudos internos e tudo mais. Pô, nem tudo ali também vai ser crise, né? Tinha vagas ali que também eram redundantes, pode ser que não seja a maioria, lógico, ok, mas tinha também, e outros fatores. A Sony também, certo? Quer aumentar a margem de lucro dela, porque ela tá gastando muito com os investimentos, compra de band, investimento lá dos jogos AAA dela, então não é fácil também, certo? Mas aí os caras precisam aumentar a margem de lucro, o que tem que fazer? Pô, demitiu aí 900 pessoas, tá ligado? A EA também demitindo um monte de gente. Então, caras, quando você não consegue amplificar, né, as vendas de mercado de acordo com os custos que as coisas estão tendo, o que sobra fazer? Só tem dois caminhos, ou você corta esses custos, ou você passa a desenvolver projetos menores. E aí é onde a gente entra naquele dilema, né? Qual vai ser o futuro dos jogos do PlayStation? Lógico que tem também as outras plataformas, mas nós aqui somos um canal de PlayStation, então eu quero focar aqui o papo no PlayStation. A gente viu a Sony, né, na sua gestão do Jim Ryan, tentando contornar esse problema. Então o que ela passou a fazer? Como eu já expliquei em outros vídeos aqui no canal, até no vídeo de ontem, né? Ela dividiu um pouco mais os investimentos dela, ou seja, 60% estaria focado para jogos de serviço, que são jogos mais simples e bem mais baratos de serem feitos, porém com uma chance de arrecadação também muito alta, a fim de tentar contornar essa situação. Ficou muito evidente, né, no discurso do Herman Hulst, que inclusive eu mostrei também no vídeo de ontem para vocês aqui no canal, nessa carta, né, que a Sony disponibilizou sobre as demissões que estariam ocorrendo aí dentro da sua divisão de entretenimento, que a empresa quer sim continuar focada nesses jogos de grande orçamento single player. E é justamente aí onde entra o que, meus amigos? O exemplo do Helldivers 2, né? Tá sendo tão falado o Helldivers 2, mas eu não tô aqui pra fazer review do jogo hoje, eu tô aqui pra usar ele de exemplo, como um exemplo de jogo que tem muita qualidade, né? Quem ainda não jogou o Helldivers 2 não sabe, né? Não vai saber do que eu tô falando. É um jogo bem menor, né? Você vê nitidamente que, em termos de orçamento, esse jogo é muito menor do que os outros jogos que a Sony faz, mas que está tendo um potencial de arrecadação gigantesco, que atualmente já passou das 3 milhões de cópias vendidas. E isso entre PC e PlayStation 5, e só tá crescendo a cada semana. Só que por mais impressionante que seja, é um jogo extremamente balanceado entre, né, ser um jogo de serviço que você investe grana dentro dele, e um jogo que você tem diversão, tem qualidade técnica e outras coisas que você pode esperar para esse tipo de nível de game. Em outras palavras, meus amigos, o que parece é que a Sony quer usar esses jogos de serviço não só para gerar mais dinheiro para si, mas também para ajudar a bancar os jogos de grande porte do PlayStation, que é o que a gente realmente espera. Agora é lógico, rola também aquele papo, né? Pô, mas mesmo assim ela não investiu 60%, Lorde, nos jogos de serviço, então ela não tá querendo inverter esse jogo não, fazer mais jogo de serviço do que os jogos grandes. Bom, isso a gente só vai saber no futuro. Porém, lembre-se do que eu falei também nos outros vídeos, inclusive no vídeo de ontem, mais da metade, né? Ou melhor, metade dos jogos de serviço que ela tinha, né, programado para essa geração do PlayStation 5 foram cancelados ou deixados de lado, porque a própria Sony deve ter percebido que não adianta só você ficar torrando dinheiro fazendo um monte de jogo desse tipo. Você tem que focar em um projeto e dar qualidade a ele. E o exemplo do Helldivers 2 é perfeito, cara. É um jogo que não tem necessariamente uma campanha, uma história ali pra você seguir, ele tem um background de história, mas que você não avança na história conforme você joga, você vai cumprindo missões que já são estabelecidas pra você desde o começo do jogo, é muito simples de entender. O foco do game é só diversão em cooperativa com seus amigos ou outras pessoas aí dentro da plataforma, e funciona muito bem. Então um jogo como esse, de vez em quando, ou vários jogos como esse, mas que não seja reduzido, né, a quantidade de jogos AAA single player que a gente já vê da Sony, eu não vejo problema nenhum, porque
Porque, galera, esse tipo de jogo aqui, quando ele faz sucesso, mano, é uma grana desgraçada que ele faz e que, obviamente, os desenvolvedores ficam muito felizes, porque o trabalho que eles têm com um tipo de jogo como esse é o famoso mínimo pra ganhar o máximo possível e que é o que permitiria, então, que a Sony continuasse nesse mercado fazendo os tipos de jogo que ela faz. Então, apesar desse alarde todo, né, que tá acontecendo aí nessa semana, principalmente na indústria dos games e tudo mais, eu ainda vejo o futuro com olhos de esperança, porque a gente tá vendo as empresas se adaptarem ao que tá acontecendo. A gente viu recentemente a Sony deixando claro, né, que esses jogos de serviço, ela tá investindo também Day One em outras plataformas, porque isso obviamente vai arrecadar mais grana. Então, né, que nem o Totok falou lá, no cloud, no mobile e no PC. E assim, apesar de eu não ser a favor de lançar jogos, né, IPs próprias da Sony no PC ou em qualquer outro lugar que não seja o PlayStation, em primeiro lugar, se possível, até o final da geração para valorizar a plataforma, pelo menos, né, acho que é o caso menos pior que sejam então esses jogos aí de serviço, ao invés dos jogos single player que já são a marca registrada da casa. Mas e aí, e vocês? O que vocês acham a respeito desse assunto? Vou encerrando por aqui, até o próximo vídeo e falou!